Olá, amigos, amigas, estamos aqui na Cidadania para começar os 60 minutos hoje, hein? Tá ok? Esperamos aí a conexão, a sua conexão. Temos já toda a nossa pauta e também hoje pelo YouTube ao vivo. E vamos em frente. Vamos ver se a gente coloca no Instagram também, tudo ao vivo aqui. Vamos ver o que vai acontecer, viu? Tá ok? Temos a pauta do dia. Hoje é dia 8 de junho. Um abraço a todos. Já tem o pessoal do Viramundo chegando aí com a gente. Vou botar o som local aqui dentro dos estúdios. Rádio Comunitária traz informações de nossa localidade. Rádio Comunitária traz informação da nossa comunidade, viu? Também. Do Brasil e do mundo. Vamos fazer a previsão do clima. Daqui a pouquinho, também pelo rádio, viu? Pela internet, né? E pela internet. Olha o nosso prefixo aí. Na Cidadania, 60 minutos. 60 minutos. A informação, a utilidade pública, o compromisso com a verdade e com a comunidade. Jornalismo levado a sério. 60 minutos. Está no ar. 60 minutos. 60 minutos. Apresentação: Ernesto Albuquerque. São 11 horas e 33 minutos aqui na Cidadania FM, Estância Turística de Avaré. Eu sou Ernesto Albuquerque, juntamente com Oswaldo Titonelli, a dupla dinâmica, aí trazendo as informações dinâmicas do dia de hoje. Notícias aqui da cidade, notícias do Brasil, notícias também internacionais e também a previsão do clima para a Estância Turística de Avaré. E vamos aos destaques da edição de hoje. Os apoiadores culturais, as importantes empresas conosco. Os amigos, amigas que aniversariam neste dia 8 de junho. Está chegando a Copa do Mundo, dia 14, o Titonelli. Que desânimo, pessoal. Cadê a camisa amarela? Ninguém quer comprar a camisa amarela? O que será que aconteceu, não? Também estaremos falando aí da quebra de sigilo negada pelo ministro Fachin. Temer não pode ter o sigilo telefônico quebrado, porque o Fachin não quer. Também Temer dizendo que está tendo um verdadeiro esquartejamento político dele. O que aconteceu com a Dilma mesmo, Titonelli? Foi esquartejamento ou não foi decapitação, né? Pois é, as coisas viram. Também estaremos falando aí, gasolina e diesel, a crítica do pessoal que não está satisfeito com o acordo com o governo. Não sei o que vai acontecer, viu? O STF votando ontem, hoje, e o ministro Gilmar Mendes votou contra a condução coercitiva. Lembra daquela condução coercitiva? Pois é. O preço do leite vai aumentar, pessoal. Mas notícias, saúde, o junho vermelho. História hoje falando da morte de Maomé. E vamos falar também do Corão. Também trabalho infantil, sempre é assunto, diversidade religiosa em discussão. O frango, a China está reclamando que o Brasil está exportando frango a preço muito baixo, o famoso dumping, e está querendo penalizar isso. E se der tempo, a gente vai falar de alimentos e pragas nos alimentos. Tá ok? Tudo isso, Cidadania FM, trazendo a informação do dia para você. Daqui a pouquinho, a previsão do clima aqui na Estância Turística de Avaré. Uma boa tarde a todos, a todas. Bom dia para quem é de bom dia. Boa tarde para quem é de boa tarde. Vamos aos apoiadores culturais. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São exatamente 11 horas e 37 minutos. Daqui a pouquinho, mandando um abraço para todos os amigos
estão conosco e compartilhando também as diferentes páginas de amigos, de grupos, que nos autorizaram aí a colocar a nossa imagem, o nosso som em todas as páginas do Facebook. E hoje, com uma novidade, exatamente, estaremos também transmitindo direto ao vivo pelo YouTube. E, se der certo também, vamos colocar no Instagram, aumentando aí a legião de amigos que estão sempre conosco, acompanhando aí a nossa programação e também a notícia atualizada, a notícia que você gosta de ouvir, muitas das notícias que você não ouve na Rede Globo, não, viu, Tetonelli? É que, às vezes, a gente pega aí outros blogs informativos e é muito importante essa diversidade de informação, porque, realmente, às vezes, a grande imprensa não mostra muitas coisas que estão acontecendo por aí. Por exemplo, o depoimento de Tacla Duran. Levanta a mão aí quem ficou sabendo através da Globo, da Folha do Estadão, do Globo, sobre o depoimento do Tacla Duran. Pouca gente, quase ninguém. O verdadeiro motivo do aumento do petróleo, a política aplicada no diesel, na questão da... Ontem, inclusive, venderam, ou melhor, passaram o controle aí para capital estrangeiro, para Shell, para Exxon, para Chevron, de 3 poços de petróleo do pré-sal. Que tristeza, né? O Brasil sendo entregue de maneira fatiada. É isso que está acontecendo, e a preocupação, obviamente, é muito grande. Adeus futuro da criançada que quer estudar, viu, com o dinheiro do petróleo, viu? E também a saúde, 75 para a educação, 25, aliás, para a saúde. Isso daí vai para o lucro das grandes empresas internacionais. Mas é isso e não é diferente disso. Um abraço pessoal do Viramundo, Tassi Ramos com a gente, a Cida Gonçalves, o César Ortega lá de Bauru. Também nós temos mais gente, Ricardo Augusto Lopes, Elaine Moreira, Ana Maria Silva e Vitor, e a Marisa Dicker, Gouveia Aparecida Ju, também acessando aí as nossas páginas. E vamos dar uma olhadinha em quem aniversaria hoje. Sempre é bom começar dando parabéns a você aí, para os amigos que estão conosco. Ingélia Vareliano, Jéssica Rubim Alves Eleandro, Renato Enz Rino Vazianiak, nome difícil, hein? Deve ser polonês, hein? Aline Luz, Henriqueta Lopes, parabéns, Tatiana Aguilera, o Tiago Castelo Branco, o colega do meu filho lá, psiquiatra, né? Um abraço, grande cantor, o Tiago, hein? Mais conhecido por Jesus, é o apelido dele. Maite Pro Montanha, a Ellen Stelling, a Maria Aparecida, Robson Calaça, todos amigos aí que estão nas nossas páginas do Facebook. Também os amigos que estão aqui na nossa agenda, dia 8, tenho aqui o doutor Luiz Miguel Francisco, radiologista, também a Flora, né, Floriza Machado, melhor dizendo, e o pai do doutor Nício Calamita, que já é falecido, que era nosso vizinho aqui do Largo São Benedito, né? Um abraço aí para toda a família Calamita que está prometendo voltar a fazer de vez em quando aí o Roda de Choro, né? Na verdade, o Choros e Chorões é o nome atual do programa de choro de quarta-feira. Vamos ver se a gente combina direitinho. Um abraço para a Adriana e Daniel Amaral, que estão aqui conosco também, né? E vamos à primeira informação, mas antes da primeira informação, mandar um abraço para os apoiadores culturais, além da Farmagrid, da Clínica de Vacinas do Largo São Benedito, tem vacina da gripe, mais um pouquinho. Quem tiver interesse, liga para o 3732-2486. Miranda Táxi conosco, 997-29-9608. WhatsApp, você combina viagem para qualquer parte do Brasil. Também nós temos aí o Esquina do Fórum, escritório Esquina do Fórum, que fica Rua Paraíba 1486, e o telefone é 3732-3514, o e-mail escritório Esquina do Fórum, @ol.com.br. Temos o DI Ressonância Magnética, Mato Grosso 1800, fica bem no quarteirão da Santa Casa, na Rua Mato Grosso, 3732-3264, de segunda a sexta-feira, logo cedinho, 7 horas até as 18 horas. Atende particular, atende convênio, e você é bem atendido lá e com qualidade. NT Chaveiros, Avenida Paranapanema, 263, 3732-1779, 997-61-1501. Chaves codificadas, abertura residencial
abertura veicular. Fernando Carana, em São Paulo, também conosco. E vamos à primeira informação. Ministro Fachin disse, não pode abrir o sigilo telefônico de Michel Temer. Vamos lá. O ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Edson Fachin, relator da Lava Jato na Corte, negou o pedido da Polícia Federal para quebrar o sigilo telefônico do presidente da República, Michel Temer. Além dele, Fachin aceitou a quebra de sigilo apenas dos ministros Moreira Franco, de Minas e Energia, e Eliseu Padilha, da Casa Civil. Em parecer ao Supremo, a Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, defendeu a quebra de sigilo somente para os ministros, se posicionando contra a medida no caso de Michel Temer. Em entrevista à TV Brasil, o presidente da República ironizou o pedido feito pela PF. Chegou ao desplante de pedir a quebra do sigilo telefônico. Se quebrar, fique à vontade. Pegue todos os meus telefonemas, verifique com quem falei, porque eles vão, se me permite a expressão grosseira, quebrar a cara. Temer, Padilha e Moreira Franco são investigados por suspeita de terem solicitado propina à empreiteira Odebrecht. O relato partiu de executivos da empresa. Em delação, eles afirmaram que em um jantar em 2014 no Palácio da Alvorada, residência oficial do vice-presidente da República, os PMDBistas solicitaram o pagamento de propina ao partido. A quebra de sigilo da PF compreendia exatamente o período de 2014 em que teria ocorrido esta reunião. Agência Rádio Web de Brasília, Yuri Hudson. 60 minutos. Jornalismo levado a sério. A notícia como ela é. São 11h44. Essa é a Cidadania 104.9, também pela internet, www.radiocidadania.com.br. Baixe os aplicativos gratuitos que você pode aí acessar a Cidadania em qualquer parte do Brasil e do mundo. Nós temos aí o Radiosnet, TuneIn. Hoje fique sabendo do Simple Radio, né, que escreve Simple Rádio. Você também tem a Rádio Cidadania em alto e bom som. Em qualquer lugar que você esteja, estamos aí com o som da cidadania. E nos programas com transmissão pelo Face, agora também pelo YouTube. Eu vou ver se eu consigo colocar uns flashes pelo Instagram também. Você pode também ter imagem e som. 22 graus hoje aqui na Estância Turística de Avaré, 12 graus a mínima, 22 graus a máxima. Não vai chover hoje não há previsão de chuva. 6h52 o pôr do sol, 17h37 o nascer do sol, né, e 6h52, e o pôr do sol 17h37, aquele dia curto de inverno, embora estejamos no outono, não é, Titonelli? Em junho vem dia 21, dia 21, que deve ser o começo do inverno. E nós temos a umidade relativa do ar entre 51% e 100%. Abraço para o Abel Pereira de Souza Júnior, nosso colega de São Paulo, colega de turma aí da Escola Paulista de Medicina, que faz 85 anos com comemoração nesse final de semana. Vamos ver se a gente consegue dar um pulinho lá. Está meio difícil, mas vamos ver se a gente consegue, né? São 11h45. Mais informação sobre Michel Temer, que está dizendo o seguinte, no assunto, na matéria anterior, no assunto da matéria anterior, ele está nervoso, hein? Está falando, pode quebrar, vai quebrar a cara e tudo mais, hein? E vocês já perceberam que ou ele deixou de pintar o cabelo ou está mais grisalho, né? Está bem grisalho. Técnico de futebol e presidente da República envelhece, viu? É impressionante, muita pressão, né? Agora, nessa matéria, ele está falando de esquartejamento político. Eu até estava me lembrando, e aquela liberada da fala da então presidente com Dilma, com o ex-presidente Lula, que Moro liberou para a Globo. Quer dizer, isso pode. Agora, né, nem quebra de sigilo pode? Estranho, né? Vamos então a essa matéria que fala em esquartejamento político. O presidente da República, Michel Temer, subiu o tom contra as acusações que pesam contra ele. Nesta quinta-feira, ele concedeu entrevista à jornalista Rosiane Kennedy, da TV Brasil, e criticou bastante o que chamou de, abre aspas, esquartejamento político e moral, fecha aspas, que tem sofrido. O presidente fez o comentário ao falar dos 2 inquéritos que é alvo no STF.
é a questão digamos, um certo esquartejamento político e moral que se faz em relação ao presidente da República. Eu lamento dizer, viu, Rosiane, que esse não é um movimento investigativo, é um movimento político. Você veja que tem um inquérito aí, que a todo momento se pede prorrogação do inquérito. Por que pede prorrogação do inquérito? Porque o sujeito pesquisa o objeto do inquérito e verifica que não há nada. E o tratamento que me dão é indigno. Podem repastar-se à vontade, eu não tenho a menor preocupação com isso. Agora, não pode mais continuar assim. Nesta quinta, o ministro Edson Fachin negou a quebra do sigilo telefônico do presidente, feito pela Polícia Federal. A entrevista foi realizada antes da decisão do ministro, mas o presidente também criticou e ironizou o pedido da polícia. Digamos, em 50 e tantos anos de serviço, eu tenho mais de 50 anos, 55 anos de serviço, o que eu tenho como patrimônio é uma coisa mínima. Eu não tenho fazendas, não tenho empresas, né? Absolutamente tranquilo. Agora, chega o desplante de pedir a quebra do sigilo telefônico. Se quebrar, fica à vontade. Pegue todos os meus telefonemas, verifique com quem falei, porque eles vão quebrar a cara. O presidente Michel Temer é alvo de 2 investigações no Supremo. A primeira investigou o suposto pagamento de 10 milhões de reais em propina para o PMDB em 2014, feita pela Odebrecht. Outro caso investiga o pagamento de propina a partir da edição do chamado Decreto dos Portos, que, segundo o Ministério Público, teria sido feito para beneficiar a empresa Rodrimar. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Estamos apresentando 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque. São exatamente 11 horas e 48 minutos. Falei que ele estava nervoso, Antônio? Falei? Está nervoso. Calma. No fim dá tudo certo, né? O que é certo para o Brasil, né? A permanência ou a saída do presidente? É uma dúvida que muita gente tem, né? E a gente também tem aí. E vamos em frente, trazendo mais informações. Obrigado aí a Dora Cid Javaro, Regina Banzo da Costa, Marta Moratório, que faz um programa aqui na Cidadania, junto com o Paulo lá, no sábado, a 1h Música em Movimento. Paulo Ramires e Marta Moratório, a dupla aí dinâmica, né, da 1h aqui na Cidadania, com Música e Movimento. E vamos trazer notícias e a previsão do clima aqui para a Estância Turística de Avaré, que eu já falei, inclusive, que não vai chover, né? Então, nós vamos abrir aqui a matéria do Jornal do Goiê para ver as últimas informações que nós temos. Temos o jornal A Comarca também. Polícia vai investigar suposto erro médico que resultou na morte de mulher grávida. Problemas aí, olha. Um boletim de ocorrência policial foi registrado essa semana por familiares de mulher de 25 anos, Elisandra Silva Mendes, moradora da Vila Esperança, que morreu supostamente por erro médico lá no PS municipal. A paciente procurou por atendimento médico há cerca de 30 dias e teria sido diagnosticada, segundo o boletim, com problemas renais, tendo sido medicada e orientada a voltar para casa. Essa semana, mais precisamente na segunda-feira, com fortes dores na barriga, Elisandra voltou ao pronto-socorro e dessa vez a equipe plantonista tratou o caso com mais seriedade, determinando exames que culminaram na detecção de gravidez. Porém, o feto de aproximadamente 3 semanas já estava morto e o quadro clínico da paciente piorou a ponto dela entrar em coma e falecer 2 dias depois. Está aí. Caso grave que precisa naturalmente ser apurado. Apadrinhados políticos incham folha salarial de Prefeitura de Avaré. Está aí demasiada, ali. Sabe que é inchaço a idema, viu, dona? Está aí demasiada aí, segundo essa matéria. O presidente do sindicato, o Leonardo Espírito Santo, participou da Tribuna Livre na noite de segunda-feira, onde afirmou que o prefeito Jô Silvestre continua dizendo que não pode dar reposição salarial ao funcionalismo, porque isso ultrapassaria o limite prudencial da folha de pagamento da prefeitura. Leonardo citou ainda gastos desnecessários que a atual administração vem cometendo mensalmente, pintura de postes, realização de festas, pagamento de horas extras e gratificações para servidores que seriam apadrinhados políticos do prefeito. Ele fala que seria uma falta de responsabilidade da parte dele dar a reposição salarial, palavra do
do prefeito, do alcaide, né? Porque isso ultrapassaria o limite prudencial da folha de pagamento. Mas diz o presidente, Leonardo, mas então por que manter 186 apadrinhados e ganhando altas gratificações, segundo o presidente do sindicato? Não dá para entender, diz ele, o que é responsabilidade e o que é prioridade. Realmente fica essa pergunta. O que é prioridade e o que é superficialidade, o que é responsabilidade, o que é falta de responsabilidade. São perguntas aí pertinentes. A Marta mandando um recadinho para a gente. Amanhã, ela e o Paulo Ramírez apresentarão um tema interessante, Anos de Chumbo, uma retrospectiva dos anos do regime militar, músicas marcantes de 64 a 85, os 21 anos de noite da democracia no Brasil, né? Escuridão total, né? A época da ditadura, e tem gente que fica falando em ditadura. Eu achei gozado um cidadão lá, na Avenida Paulista, em frente ao ônibus, e falando, não, porque os militares, é isso e aquilo, precisa voltar à ditadura. Daí chegou um militar, na hora para ele, falou assim, o senhor está estacionado em local errado, tire imediatamente o veículo daqui. Não, é porque, senão o senhor vai preso. Daí, não sei se ele continuou com a mesma opinião sobre ditadura, né? Eu acho que não, deve ter mudado, se tiver o mínimo de bom senso. Instalações precárias forçam o SAMU a mudar de endereço. Uma inspeção realizada pelo Ministério do Trabalho, no prédio onde se encontram as instalações de serviço de atendimento móvel de urgência, que é o SAMU, culminou em determinação para que a sede da unidade seja transferida de local. A questão foi discutida em audiência pública, realizada na Câmara de Avaré, onde foi quarta-feira essa reunião, onde foi exposta a denúncia da precariedade do atual prédio do SAMU, que apresenta redes, ou melhor, paredes trincadas, hidráulica e elétrica comprometidas, filtrações, mofo, falta de conforto para os funcionários, estrutura deficiente, etc., etc. O novo local já foi escolhido e, em breve, o endereço SAMU será no memorial fotográfico do professor Tininho Negrão, vai ser lá, tá? Então, adequando, estou vendo aqui a foto, e também isso foi bastante comentado lá na audiência que nós estivemos presentes, aliás, até presidimos essa audiência. Câmara abre comissão para investigar possível fraude na dívida ativa da Prefeitura. Na sessão da Câmara da última segunda-feira, o presidente da Câmara, Toninho da Lossa, declarou que o Poder Legislativo abriu uma comissão especial, já teve até reunião, para apurar eventuais informações incorretas lançadas no sistema de tributação na Prefeitura de Avaré. Ele faz um apelo ao prefeito: senhor prefeito, nós precisamos tomar as providências, então, se não vier nada, nós vamos ter que fazer alguma coisa para aqui mesmo, uma CPI, talvez, chamar uma empresa de auditoria para descobrir o que aconteceu. Caixa preta, né? O presidente argumentou ainda que o executivo, a princípio, demonstrou boa vontade em apurar essas possíveis irregularidades, mas depois ninguém falou mais nada. Aquela coisa, que nem, sabe aquela história da avestruz, enfiar a cabeça no buraco, ou Tetonelli? É mais ou menos assim, né? Vamos fingir que não é com a gente. Aliás, a propósito, quarta-feira, nas comissões, deveria ter ido lá na comissão a equipe do esporte, inclusive o secretário Leonardo Ripoli, e ninguém compareceu e não deu satisfação, Vitor Tonelli, para explicar as contas dos últimos jogos regionais. As contas estão lá, tem várias dúvidas, os vereadores apenas querem o quê? Que explique, né? Explique que, de fato, significam determinados dados que os vereadores detectaram, com a assessoria lá da Câmara, inclusive, detectaram de possíveis dúvidas, eu nem diria irregularidade, possíveis dúvidas. E ninguém foi. Agora está havendo uma convocação sob pena de responder à legislação que obriga, quando a Câmara convida, ou até mesmo convoca um secretário e funcionários públicos, a obrigação, há uma obrigação de estar presente. Então, na próxima quarta, esperemos que todos estejam lá
inclusive o senhor secretário Leonardo Rippoli. E vai ser uma conversa, obviamente, amistosa, mas objetiva, né? Então, a gente espera que realmente o Léo Rippoli esteja lá. Fiquei sabendo hoje, viu, doutor, não sei se você ouviu, tem uma outra emissora que toda manhã faz um programa jornalístico que falou coisa mentirosa lá, viu? Mentirosa, tá? Sobre um vereador que é médico e que quem é vereador e médico em Avaré, então, Maria? Quem é? Quem será que é? Só tem um, né? Antes tinha 3, hoje só tem um, sou eu, né? Então, eu acho que o cidadão está exorbitando, né? Nós vamos, sem dúvida, ouvir com atenção o que foi dito, mas eu desconfio, eu recebi até em e-mail que houve um recurso para o Supremo Tribunal Federal, ou seja, o STJ, acho que talvez o STJ, e perdeu lá, viu? Queria voltar a ser vereador, alguém aí, viu? Alguém que foi cassado, e acho que estava nervoso por isso. Não foi cassado agora. Foram 13 vereadores que o cassaram, na verdade 11, né? E se ele tivesse 9 votos na época, bastava que 2 amigos aliados dele votassem nele, não precisava nem oposição. Ele não era cassado. 2, não 3, na verdade, né? E teve vários que se diziam amigos e aliados dele e votaram contra ele. Então ele veio ficar bravo comigo, doutor Mário. Ficar bravo com quem ele achava que era aliado dele e votou contra ele, que não aguentou a pressão, né? Aquela história de ir numa rádio e falar besteira, tipo a questão dos depressivos, dos homossexuais, né? Isso foi motivo da cassação, falta de decoro, né? Agora o cidadão vai no rádio, fica falando mal de quem ele sabia que ia votar pela cassação dele, tem que ficar bravo com aqueles que achavam que ia votar a favor e votaram contra ele. Não vou citar nomes aqui, mas só vou citar 2 que foram fiéis a ele, foi o Tucão e o Stati. Mas teve gente lá que se estava aliado, dava tapinha nas costas do cidadão, que também é radialista, e votaram contra ele. Por que não fica bravo com eles? Interessante isso, né? Pois é. Chororô, como diz o meu filósofo Tito Neri, que chororô. Pois é. E derrotado? Então tá bom. E vamos a mais informações. Há muita crítica já desse acordo aí do preço da gasolina e preço do diesel. Vamos lá. O vai e vem do governo em relação à tabela do preço mínimo do frete gera ainda mais instabilidade ao setor produtivo. A avaliação é do vice-presidente da Associação Brasileira de Proteína Animal, Ricardo Santin. Nesta quinta-feira, o governo federal revogou a segunda versão da tabela apenas 4 horas depois de ela ter entrado em vigor. O motivo foi a pressão dos caminhoneiros, que consideraram os novos preços baixos demais. No dia anterior, a primeira tabela havia sido revogada por pressão de entidades da indústria e do agronegócio, que consideravam os preços altos demais. Ricardo Santin afirma que o tabelamento contraria o princípio do livre mercado e tem trazido prejuízos tanto para os produtores como para os transportadores. A tabela não está vindo para trazer solução, está vindo para trazer problema para todo mundo de novo. Eu acho que houve um equívoco na confecção da tabela quando se fez sem ter a representação dos tomadores entrevistos. Nós precisamos também estar juntos na construção de qualquer uma dessas novas tabelas de supervisões. A gente espera que o governo, então, agora alinhe o rumo, faça uma consulta pública, suspenda os efeitos daquilo que está equivocado. Existe algum equívoco na tabela, como, por exemplo, uma carga perigosa é mais barata de transportar do que um grão granulê. Então, isso é um equívoco, tem que ser corrigido, não dá para conviver com coisas assim. Segundo Ricardo Santin, a tabela que existia antes, que trazia apenas os preços de referência para o frete, funcionava bem para o setor. A Associação Brasileira de Proteína Animal estimou um prejuízo de 3 bilhões e 150 milhões de reais durante a greve dos caminhoneiros, somando a produção de aves, suínos e ovos. Os produtores ainda sofrem as consequências da greve, já que muitos animais morreram ou ficaram desnutridos em função da falta de ração. O resultado é um produto mais caro e de menor qualidade para o consumidor final. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Fernanda Wenzel. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade.
São 12 horas e 2 minutos, essa é Cidadania, trazendo a informação do dia para você aí, ok? Vamos mandar um abraço para quem? Para o Basílio Zalotti, para o Rogério Vieira, sempre com a gente aí, também para o Ednei, também, Ednei Valério, né? Gilberto também com a gente, Orlando Ruffini, Gilberto Rissati também com a gente vai agradecendo a boa audiência que a Cidadania tem tido também nas redes sociais aí. Vamos a mais um assunto, STF julgando a condução coercitiva. É válida, não é válida? Deve ter ou não deve ter? Gilmar Mendes votou contra a condução coercitiva. O Supremo Tribunal Federal iniciou nesta quinta-feira o julgamento que vai definir se as chamadas conduções coercitivas são válidas ou não. Importante instrumento usado na Operação Lava Jato, a condução foi questionada pelo PT e pela OAB. Essa condução coercitiva ocorre quando um juiz determina que o investigado ou o réu seja levado pela polícia para depor e depois seja solto. O ministro Gilmar Mendes proibiu o uso da condução coercitiva em uma medida cautelar. E nesta quinta-feira, relator do caso votou novamente pela proibição do uso da condução. Nós já sabemos que prisões alongadas para obter, por exemplo, delação, não é outra coisa senão uma forma de tortura. O investigado ou réu é capturado e levado sob a custódia ao local de inquisição. Há uma clara interferência na liberdade de locomoção, ainda que por um período determinado. Antes do ministro votar, o vice-procurador-geral da República, Luciano Maris Maia, defendeu a utilização da condução coercitiva. Ele reconheceu que, em alguns casos, pode ter havido exageros. Por isso, sustentou ser necessário a regulamentação da condução, ao invés de seu fim. Respeite-se e assegure-se o direito de não provar contra si. Respeite-se e assegure-se o direito ao silêncio, o que viola a Constituição, como mencionado da tribuna. São os moldes em que muitas vezes são realizadas. Portanto, modifiquemos os modos e os procedimentos da sua realização. Fixemos-nos mais lançando luzes sobre as sombras dessas conduções coercitivas. Até o momento, apenas o relator, Gilmar Mendes, votou no caso. A ação retorna para a pauta da Corte na próxima quarta-feira. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson. Cidadania FM, 60 minutos. Clínica de Vacinação, Largo São Benedito 103, fone 3732-8676, Centro, Avaré. Cidadania FM, 60 minutos. Farmakid, Rede Multidrogas. Rua Minas Gerais 601, fone 3732-4089. 60 minutos, 60 minutos, trazendo as principais notícias para você. São 12 horas e 5 minutos, também estamos fazendo uma transmissão experimental aí pelo Instagram. Um abraço pessoal do Instagram também, já estou vendo que a Karen está com a gente aí no Instagram também. São 12 horas e 5, também o Jornal Comarca, dizendo aqui, os quase 5 mil inscritos para o concurso da Prefeitura de Avaré, né? Disputam nesse domingo, dia 10 de junho, 27 vagas disponíveis para as funções de monitor, auxiliar de desenvolvimento infantil, professor PEB 1, PEB 2. Quem vai prestar para o cargo de monitor deve se dirigir à FSP, enquanto que para a ADI, que é auxiliar de desenvolvimento infantil, deve ser na FREIA o local. Ambos a partir das 8 horas da manhã. Para os cargos de professor de educação básica, 1, PEB 1, as provas na FSP, a partir das 14, e PEB 2, na FREIA, na parte da tarde, também 14 horas aí. Então, prestação de serviços aqui na Cidadania FM. Novos casos de sífilis preocupam a saúde avarense. Aliás, nós abordamos esse assunto exatamente em razão dos dados que nós vimos na última audiência da saúde que nós presidimos também. E também comentamos a questão aí exatamente dos casos novos de AIDS também. 16 casos de AIDS novos no último quadrimestre, não no ano todo, não, nos últimos 4 meses.
e também 32 casos, se não me falha a memória, 32 ou 36 casos de sífilis novos aqui na cidade. São 12 horas e 7 minutos, o jornal da internet, o Avaré Urgente, trazendo que o Street do Vale Fight e atração em Avaré será nesse sábado, lá no Kim Negrão. Quem gosta de pancadaria está aí, viu, Titonelli? Não é meu caso, para ser sincero, viu? Mas eu respeito que tem gente que gosta, vamos respeitar a diversidade aí. Contratação de funcionário ocorreu por meio de convênio de prefeitura a respeito da denúncia do vereador Barreto. A resposta da prefeitura a essa denúncia envolvendo um funcionário de São Manuel, que estaria lotado na Secretaria de Comércio, porém trabalharia na Superintendência do Patrimônio da União, lá em São Paulo. Questionado sobre o fato, a prefeitura, por meio da Secretaria de Comunicação, destacou que, segundo informações da própria Secretaria de Comércio, o servidor está lotado naquele departamento, tratando de assuntos de interesse do município, inclusive com um bom retorno, diz ele. Bom para quem, né, Tonelli? Algumas áreas devem ser incorporadas ao patrimônio do município por meio do trabalho do servidor. Ainda segundo a nota, o servidor teria sido contratado por meio de um convênio entre a Prefeitura e a SPU. A alocação do servidor no local foi feita por meio de convênio com o órgão estadual, que solicitou que municípios interessados mantenham servidores trabalhando diretamente junto ao órgão para tratar de assuntos do seu interesse, agilizando o andamento dos processos. Geralmente os convênios passam pela Câmara. Vamos ver se passou pela Câmara esse dito convênio. Quem é o servidor é Ricardo Antônio de Barros, que tem o mesmo sobrenome do G. Barros, que era o secretário de Turismo. Não sei se é parente, e ambos são de São Manuel. Aliás, o Ademar de Barros também, viu, Titonelli? Titorico e Tinoco também, viu? Todos de São Manuel lá. E tem um deputado que é de lá também, né? Ele foi demitido dia 8 de novembro de 2017 e está locado na Secretaria de Comércio e Tecnologia, que é da secretária Sandra. O Barreto revelou que foi da secretaria, que tem como secretária Sandra Teodoro, esposa do ex-vereador cassado Júlio César Teodoro, Tucão, ficou sabendo que o servidor é admitido pela prefeitura, mas trabalha na SPU de São Paulo. Ele foi até a secretaria, lá ele conversou, né? Teve as informações necessárias, foi levantado que é realmente São Manuel, e ele é admitido pela Prefeitura de Avaré por um decreto e presta serviços na SPU em São Paulo. O vereador elaborou esse requerimento, questionando essa situação, e disse que vai encaminhar ao Ministério Público para as devidas providências. Carlinhos César Virsignaci com a gente, um abraço positivo para você também. E o Marcelo Nassif, jornalista Marcelo Nassif, que esteve na Câmara no dia da audiência do SAMU, né, Marcelo? Para vender rifa, né? Tá certo. E a gente procurou colaborar aí com o Marcelo Nassif, uma causa justa, filantrópica. A BQM, já falamos ontem, vai para Londrina, esse novo campeonato, e vai por culpa, não é da Câmara, nem do Executivo, eu diria. Na verdade, foi razão, não é nem culpa, é uma razão de uma decisão judicial. Todo mundo não fala assim, decisão tem que, não se discute, cumpre-se, não é isso, Oswaldo Titonelli? Decisão, então, o juiz, o doutor Edson, disse que tinha maus tratos na prova de laço curto e duplo laço. E deu uma liminar, tem que cumprir. Tentaram derrubar a liminar, não conseguiram. Será que em Londrina o Ministério Público vai tomar a mesma atitude? Se não tomar agora, a tendência no futuro, meus amigos, provas com maus tratos animais ou com evidência de maus tratos, não pode existir mais. Não acha outra alternativa para essa competição, né? A Marta Moratório está dizendo também que haverá uma manifestação pela, na verdade, hashtag Lula Livre, né, na frente do mercado municipal. E a partir das 9 horas, que ela, o Paulo Ramírez vão estar lá. Tá ok, tá certo. A gente tem que lutar realmente por aquilo que a gente acredita, né? Em todos os sentidos, né? A vida é uma eterna luta. 12 horas e 11 minutos.
aqui na Cidadania FM. Dá mais uma olhadinha aqui no Jornal do Goiânia, nas manchetes, para a gente atualizando as informações aí. Enquanto isso, o preço do leite deve aumentar. Coitadinha das crianças, Vitonelli, vamos lá. Os preços das principais commodities de alimentos subiram no mês de maio, segundo a Organização das Nações Unidas para a Agricultura e Alimentação, a FAO. Todos os meses, a agência divulga o índice de preço dos alimentos, que atingiu média geral de 176,2 pontos em maio, uma alta de 1,2% em relação a abril. A maior subida, no entanto, ficou com o preço de leites e derivados. Segundo a FAO, os estoques estão reduzidos na Nova Zelândia, que é líder na exportação de laticínios. Já os cereais tiveram a maior alta desde janeiro de 2015, porque o preço do trigo subiu devido a preocupações em relação à produção em vários países exportadores. Ao mesmo tempo, as colheitas na América do Sul pioraram, enquanto o preço do arroz se manteve firme. A FAO menciona as condições favoráveis na colheita de cana-de-açúcar no Brasil, o maior produtor e exportador de açúcar no mundo. Com isso, o índice de preço do açúcar caiu 0,5% em abril, a sexta queda consecutiva em 6 meses. Os preços dos óleos vegetais, como óleo de palma, de soja e de semente de girassol, também tiveram declínio em maio, assim como o preço da carne. Também nesta quinta-feira, a FAO divulgou as previsões sobre produção de cereais neste ano, que deve atingir 2 bilhões e 600 milhões de toneladas, o que representa uma queda de 1,5% em relação ao ano anterior. Da ONU News, em parceria com a agência Rádio Web, lê da letra. Você está ouvindo 60 Minutos. Jornalismo com credibilidade. 12 horas e 14 minutos. Júlio Teixeira, um abraço. Também acessando as nossas redes sociais. E estou observando aqui também, estamos ao vivo pelo Instagram, teve comentário aí do Scromov sobre o pré-sal, só que está invertido aqui viu, Scromov, está invertido aqui a minha letrinha, eu tenho que torcer o pescoço para ver, viu? Mas está fazendo aí algum comentário. Também estou vendo que a Carla Silva, me parece ser o nome, Carla Silva exatamente, também acessando pelo Instagram. E depois nós vamos ver o resultado também no YouTube, que hoje também está ao vivo, além da Rádio Cidadania, além da internet, além dos aplicativos, buscando atingir todas as redes, todas as alternativas possíveis. Deixar um abraço para a NT Chaveiros, para o DI Ressonância Magnética, para o Miranda Táxi, para o Escritório Esquina do Fórum, para a Maguide, Clínica de Vacinas, lembrando que tem vacina, um pouquinho mais de vacinas contra a gripe aí. Eu estava até pegando uma matéria, houve um aumento impressionante, bastante acentuado, de morte por influenza nos últimos 30 dias, isso no estado de São Paulo. No Brasil como um todo, essa pesquisa era, na verdade, sobre o estado de São Paulo, atingindo principalmente as faixas limites, né, os extremos, né, crianças pequenas e pessoas idosas. E o índice de vacinação contra a influenza, infelizmente, está muito baixo, na faixa de 60%, e o objetivo é atingir algo em torno de 90% a cobertura vacinal. Cabaré vai receber o projeto musical Vamos Que Vamos, está no Jornal Victoriano, dias 10 e 11, agora, portanto, esse projeto é do edital PROAC 2017, com a gravação de um álbum inédito e apresentação de espetáculos de música popular e instrumental. No domingo haverá uma tarde musical no Asilo Residência do Amor Fraternal, na AFA, às 15 horas, e o show Vamos Que Vamos, o lançamento do álbum homônimo, e com esse nome mesmo, Vamos Que Vamos, Largo São João. Na segunda-feira, dia 11, às 9 horas, acontece a apresentação do concerto didático Caminhos do Choro, no Centro Cultural Esther Pires Novaes. Notícia que está aí no jornal O Victoriano. O Jornal do Goiânia traz: policiais civis recebem homenagem na Câmara de Avaré. Estivemos ontem lá, junto com o Cabo Sérgio, autor dessas honrarias, né? Também Toninho da Lossa, o vereador Barreto, também o Flávio Zandoná. Estivemos todos lá, e o Roberto Araújo também esteve prestigiando o evento, que foi bastante concorrido, hein? Ontem à noite, lá na Câmara Municipal. Teve um secretário, viu, Titonelli, que falou esses dias numa das audiências lá, que vereador só vai de segunda-feira na Câmara, viu?
Exato. Esse mesmo secretário tentou várias vezes ser vereador, viu? Você também, será que ele só iria de segunda se ele fosse vereador também? Infeliz essa afirmação do Borges, né? Foi o Judésio Borges que falou isso numa audiência. Não é. Tem vereador que vai realmente pouquíssimo para a Câmara. Agora, tem vereador que está todo dia lá. Eu cito vários, viu? O Toninho está todo dia lá, o Zandoná, o Cabo Sérgio, o Barreto, o Ernesto, a Marialva. Está meio adoentado ultimamente, infelizmente, né? São vereadores que estão frequentemente, o próprio Alessandro Rios vai com frequência lá. Tem vereadores que vai com frequência lá. A Dalgisa também está todo dia lá. Então, não pode, essas generalizações, que é muito ruim na política, né? Tem política, aliás, tem político com P maiúsculo e P minúsculo, viu? Tem político que gosta de caixa 2, tem político sério. Tem político que enriquece com a política, e que é tudo com P minúsculo, mas tem político com P maiúsculo que é extremamente sério. Dá para citar um monte de gente. Eu só vou citar um, viu, Tonelli? Você ouviu falar de um tal de Eduardo Suplicy? Esse é um exemplo de político sério, ou não é? Né? Então, dá para citar mais, com certeza. Policiais civis, então, receberam sua homenagem. Jô Silvestre, nada disso sobre a retirada de Tese Mapa, é a cobrança do Jornal do Goiê. Também não se manifesta do caso do suposto servidor fantasma, aquele caso do Barros, que nós já falamos. Vereador pede mais consultas para o Costa Azul, é o pedido do vereador Barreto. Que é mais que nós temos aqui, são essas. Leandro Menezes realiza oficina de fotografia na cidade, só dizendo a data que isso vai ocorrer, são 12 horas e 18 minutos, como passa o tempo, hein, Tonelli? Vamos fazer 2 horas de stay, seria 120 minutos, né? Por enquanto são só 60 minutos, viu? Através da Secretaria da Cultura, em parceria com o Museu da Imagem e do Som, estão abertas as inscrições para a oficina Fotografia, Iluminação, Teoria e Prática. Dia 14, das 18 às 22h30, lá no Centro Cultural. Tá? Serão disponibilizadas 20 vagas, com idade mínima de participação 12 anos. Tá, ok? Está dado o recado aí, e isso está também no Jornal do Goiê. Vamos dar uma passadinha nas manchetes nacionais e internacionais. Estou até vendo aqui, eu até vou mostrar para o pessoal que está no Face, também está nos outros, no YouTube, também no Instagram. Olha aqui a manchete do Estadão. Dólar dispara e bolsa afunda com medo político. Olha aqui, Dona, olha aqui. Que manchete. Aqui o pessoal do Instagram também. Então, não era só tirar Dilma que tudo resolvia, Dona? Sem crime de responsabilidade, está mais provado isso? E agora? E agora, José, como diria Carlos Drummond de Andrade? É uma pergunta que fica. Até o Estadão está entregando os pontos aqui, ó. Está preocupado. E o Estadão fazia inúmeros editoriais, descendo o cacete, precisa mudar, não sei o quê. Está aí, botaram Temer e sua turma lá. Todo mundo investigado. Alguns presos, inclusive, também, né? Nova tabela reduz preço de frete 20% em média. Outra manchete. Tite define time para iniciar Copa. Que terá Neymar no lugar de Fernandinho, William, Felipe, Coutinho e Gabriel Jesus. O time, em tese, é bom, né? Vamos ver o que acontece. Receita vê omissão de bancos na Lava Jato. Leilão de áreas do pré-sal rende 3,1 bi. Só isso? Passaporte para o futuro, que seria o pré-sal, meus amigos, estão na mão da Shell, da Chevron, da ExxonMobil, etc., dos chineses. Estamos aí entregando, fatiando o futuro do Brasil para as multinacionais. Tristeza. Avanço de aplicativos esvazia pontos de táxi, está acontecendo nas grandes cidades, em perigo de vir para o interior também. Fachin autoriza a quebra de sigilo de ministros, mas nega, não diz aqui na manchete do Estadão, nega de Temer, só dos ministros, né? Temos aqui as manchetes também da internet. Tabelamento de frete é coisa do passado, diz SCAF. Quem que é o SCAF? Não é aquele do Pato? Da Fiesp? Pois é. SCAF nega ter declarado apoio a Bolsonaro. Pedido ação oficial a Odebrecht. SCAF também está lá no Odebrecht. Contra alguns pediu colaboração com o Odebrecht. É crime. Para alguns é tudo oficial. Coisado, hein? Pato cumpriu seu objetivo. O Pato cumpriu seu objetivo, sim. Está aí a situação do Brasil. Sei lá, não? Combustíveis e luz fazem a inflação subir 0,4%.
Índio diz que Paes é candidato no Rio, mas tem medo de apanhar. Índio é o índio que é deputado federal do Rio e é candidato, deve ser pré-candidato também ao governo do Rio. Fred perde treinamento após pancada de Casemiro. Notícias da Copa, daqui a pouquinho o Marcelinho está por aí, falando do esporte. Só quer evitar tragédias, afirma Gilmar sobre sua atuação no STF. Ele apaga fogo com gasolina, às vezes, né? E gosta de liberar, impressionante. Toleiro é com ele mesmo, libera mesmo, né? Está preso, ele bota para fora. Alguns ele mantém, né? Interessante. Se é uma ave colorida aí, viu, que tem voo curto, que é o tucano, aí sim nem fica preso, né? Controle de preços dos combustíveis sofre resistência até dentro da ANP. Dólar opera em queda de mais de 3%, vendido a 3,80, está alto mesmo assim. Receita libera consulta ao primeiro lote de restituição do imposto de renda. O que mais que nós temos aqui? Temos mais ainda, mais notícias, né? As últimas informações daqui da internet também está aqui. Bruno Covas rejeita reajuste votado na LESP, limita teto salarial de servidores. Varrição de lixo nas ruas de São Paulo fica sob risco após decisão da Justiça. Questionaram lá a licitação, né? Membros do Ministério Público Federal esperam denúncia contra o ex-procurador Miller. Tubarões fazem Pernambuco estudar fechamento de praia. Teve mais uma morte, um acidente com tubarão. São notícias aí que nós temos para vocês. Tenho ainda notícia de saúde. Vamos a essa. Obrigado ao Cláudio Duarte de Campinas, sempre presente. Abraço. Junho Vermelho. Repórter, a informação precisa de quem entende do assunto. Política, economia, Educação, saúde, cultura, cidadania. ponto de interrogação. Quem nunca pegou aquele pacote de macarrão aberto na despensa e percebeu pequenos bichinhos na massa? Ou então no arroz, no feijão, na farinha, no achocolatado? Esses bichinhos são chamados de carunchos, uma praga urbana bastante comum nos alimentos. Além deles, é possível encontrar traças, pelos de roedores, baratas e moscas em muitos alimentos. Cidadania FM, 60 minutos. Para que a população se sensibilize e se torne doadora de sangue e plaquetas, o IBCC, Instituto Brasileiro de Controle do Câncer, realiza nesse mês a campanha Junho Vermelho. A ação este ano propõe que cada pessoa convide um amigo para se tornar doador de sangue, pois a cada 2 doações é possível salvar até 8 vidas. Em abril, o IBCC iniciou a expansão da unidade de transplantes de medula óssea. Até o final do ano será dobrada a capacidade de leitos em oncohematologia, totalizando 50. Essa expansão impacta diretamente na necessidade de doadores de sangue. O médico responsável pelo serviço de hemoterapia no IBCC, Dante Lang, destaca que as pessoas precisam entender a importância da doação de sangue. Mais um movimento de sensibilização da população para a importância da doação de sangue. O importante é que as pessoas sejam sensibilizadas à necessidade sobre a doação de sangue. Que a doação de sangue ela é voluntária, ela é altruísta. O Brasil é um país com baixo índice de doadores de sangue. Apenas 1,8% da população pratica o ato solidário de doação. Mais do que campanhas de vá doar sangue, é importante a conscientização, para que as pessoas tenham isso de forma natural, que não vão doar sangue só porque existe uma campanha num mês ou no outro mês, mas que elas entendam a importância da doação de sangue. Então as pessoas têm que se sensibilizar e fazerem como acontece nos países desenvolvidos. As pessoas vão doar sangue algumas vezes por ano, simplesmente porque sabem dessa importância e não porque tem alguém precisando, algum amigo, conhecido, algum parente. O Banco de Sangue do IBCC está localizado na Avenida Alcântara Machado, 2576, na Moca, em São Paulo. O funcionamento é de segunda a sexta, das 8 horas da manhã às 3 horas da tarde e sábado, das 8 horas da manhã à 1 da tarde. Informações podem ser obtidas também pelo telefone 3474-4280. O código de área é 11. Agência Rádio Web de São Paulo, Leno Papo. Jornal 60 Minutos, com Ernesto Albuquerque.
12 horas e 26 minutos. Hoje fizemos uma transmissão experimental, tanto pelo Face, quanto pelo Instagram, e tanto também pelo YouTube. Tudo ao vivo, hein, pessoal? O pessoal do Instagram, Joselene Cassaro, um abraço. Ricardo Forte, né? Maria Tereza, Carla Silva, Scromove, todos acessaram pelo Instagram. E vamos ver se a gente consegue fazer isso com toda a rotina aí, tá ok? Todos os dias, das 11h30 até as 12h30, temos aí o nosso 60 minutos. Para encerrar a história hoje, falando exatamente da morte de Maomé. Um abraço a todo mundo, voltaremos segunda-feira aqui na Cidadania, e final de semana vamos ver se a gente apresenta também, se não viajar, né, Titanelli? Depois a gente conversa. Boa tarde a todos. Um abraço aí. Dia 8 de junho de 632, depois